Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade americana onde as tensões raciais permanecem arraigadas, o general Nathaniel Hayes, um homem negro na casa dos 50 anos, entra em um café no coração de um bairro movimentado. Apesar de sua estatura imponente e aura de serenidade, Nathaniel veste trajes casuais, optando por deixar de lado suas insígnias militares e os símbolos de sua prestigiosa patente. Ele acaba de concluir uma reunião estratégica crucial, que moldará a segurança nacional, mas aqui, ele simplesmente anseia por um momento de descanso. Nathaniel Hayes é uma figura notável, respeitado por sua liderança visionária, integridade inabalável e décadas de serviço exemplar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele personifica a excelência diante dos obstáculos. Partindo de origens humildes, superou preconceitos e barreiras sistêmicas para ascender na hierarquia, tornando-se o primeiro homem negro a servir como general de alto escalão. Seus colegas o descrevem como um homem de princípios, capaz de inspirar lealdade inabalável entre suas tropas. No entanto, hoje neste café, ele busca passar despercebido, saboreando um raro momento de normalidade. Ao se aproximar do balcão para pedir um café preto, alguns olhares o pousam. Alguns são neutros, outros repletos de curiosidade furtiva e alguns, infelizmente, revelam desconfiança. Nathaniel não é alheio a esses julgamentos implícitos, a essas reações silenciosas que nos lembram que, apesar de seu status, ele ainda enfrenta os estigmas de um passado e um presente desiguais. Ele permanece calmo, carregando sobre os ombros tanto o peso das expectativas de sua comunidade quanto o dever de representá-la com dignidade. Enquanto aguarda seu pedido, um jovem na fila parece reconhecê-lo. Com licença, sussurra hesitante, o senhor é o general Hayes? O general vira a cabeça com um sorriso caloroso, porém modesto. Sim, sou eu, responde simplesmente. Essa breve troca de palavras atrai a atenção de outros clientes e, aos poucos, um reconhecimento silencioso se instala no ambiente. Nathaniel, fiel à sua natureza humilde, não busca prolongar a conversa, preferindo deixar que suas ações falem por ele. O café que ele está prestes a saborear simboliza um momento de descanso de uma vida marcada por responsabilidades colossais. Mas mesmo nesses momentos de tranquilidade, ele não pode ignorar o papel que desempenha, não apenas como líder militar, mas também como figura de resiliência e esperança em um país que ainda luta por justiça e igualdade. Ao sair do café, com a xícara ainda quente na mão, o general Nathaniel Hayes caminha calmamente em direção ao seu carro, um sedã preto sem identificação e com placas militares discretas. O veículo, elegante mas sem ostentação, reflete seu status de alto oficial, mantendo uma certa simplicidade. Mas antes que ele consiga entrar, uma voz autoritária o chama atrás dele. Ei, você aí! Pare imediatamente! Grita o policial Robert Mallory, um policial branco com uma reputação conhecida de arrogância e abuso de poder na cidade. Mallory se aproxima rapidamente, com uma das mãos na arma e o olhar cheio de desconfiança. Nathaniel, calmo como uma rocha, vira-se lentamente levantando as mãos ligeiramente para mostrar que não tem nada a esconder. Posso ajudá-lo, policial? Pergunta ele, com a voz calma, mas firme. Mallory, ignorando deliberadamente o tom respeitoso e a postura serena de Nathaniel, olha-o de cima a baixo com evidente desprezo. Esse carro não parece ser seu, diz ele, com o olhar fixo no sedã. Me dê seus documentos, agora. Nathaniel entrega educadamente sua identidade e os documentos do veículo, explicando calmamente, sou o general Nathaniel Hayes. Este é o carro da minha empresa, registrado no exército. Mas Mallory não ouve nada. Convencido de que está lidando com um ladrão ou um fraudador, ele nem se dá o trabalho de verificar os documentos, preferindo confiar em seus preconceitos. Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Um general? Você está brincando comigo, ou o quê? Ele zomba, sua voz amplificada pelo silêncio pesado que se instala ao seu redor. Os transeuntes, atraídos pela cena, começam a parar. Alguns discretamente pegam seus celulares para filmar, enquanto outros sussurram, preocupados com o desenrolar dos acontecimentos. Apesar dos murmúrios na multidão e dos olhares cada vez mais atentos, Mallory permanece em sua bolha de desprezo, sentindo prazer em humilhar Nathaniel publicamente. Ele se recusa a ouvir qualquer explicação, repetindo que Nathaniel não se encaixa no perfil de um proprietário desse tipo de veículo. Apesar das provas irrefutáveis que apresenta, Mallory dá o próximo passo, ordenando que Nathaniel coloque as mãos atrás das costas. Você está preso, declara triunfantemente, enquanto o agarra rudemente pelo braço.
Nathaniel não resiste, ciente de que qualquer movimento pode ser interpretado como uma ameaça. Mas a violência da intervenção choca as testemunhas, algumas das quais expressam sua indignação em voz alta. Você está cruzando a linha, policial, grita uma mulher na multidão, enquanto outro homem tenta argumentar com Mallory sem sucesso. A prisão ocorre diante do olhar atônito dos espectadores. Mallory, impassível diante dos protestos, aperta as algemas com tanta força que Nathaniel estremece levemente, mas permanece digno, recusando-se a perder a compostura. Ele sabe que a verdade virá à tona, mas, por enquanto, suporta essa humilhação pública, um símbolo da discriminação e do abuso de poder ainda tão comuns na sociedade. Enquanto era empurrado à força em direção ao carro da polícia, com as algemas apertadas em seus pulsos, uma tensão palpável tomou conta da multidão reunida. Os murmúrios se intensificaram, e os rostos dos presentes oscilavam entre a indignação e a confusão. Muitos não conseguiam deixar de se perguntar como um homem com tamanha dignidade em seu porte e postura podia ser tratado de forma tão degradante. A atmosfera era pesada e um sentimento de injustiça crescia entre os espectadores. Entre eles, um homem com um uniforme discreto mas impecável, dá um passo à frente. É um ex-soldado, o sargento Mike Carter, um veterano condecorado que serviu sob o comando de Nathaniel Hayes. Reconhecendo imediatamente seu antigo superior, Carter sente o sangue ferver. Não é apenas o desrespeito demonstrado a um oficial de alta patente que o indigna, mas a flagrante injustiça que se desenrola diante dele. Oficial, grita ele, sua voz alta rompendo o barulho ao redor. Aquele homem é o general Nathaniel Hayes. Você está cometendo um erro enorme. Suas palavras chamaram a atenção de várias pessoas, mas o agente Robert Mallory ignorou a intervenção. Seu rosto endureceu ainda mais, uma expressão que misturava desprezo e desafio. General Hayes, zombou ele lançando a Carter um olhar rápido e casual. É fácil dizer um nome qualquer para tentar se safar. Então fique fora disso, senhor, ou você também vai se meter em encrenca. Carter, recusando-se a recuar, tenta se aproximar. Conheço esse homem pessoalmente e insiste, apontando para Nathaniel. Ele comandou minha divisão em 2 missões cruciais. Ele serviu este país com uma honra e dedicação que você jamais compreenderá. Você está prendendo um herói nacional e vai pagar as consequências. A determinação na voz de Carter atrai ainda mais testemunhas. Várias delas começam a sacar seus celulares, gravando a cena de diferentes ângulos. Algumas começam a pesquisar informações sobre Nathaniel Hayes na internet, e logo artigos, fotos e vídeos confirmando sua identidade circulam entre elas. Sussurros surgem. É mesmo ele? O general? Mas por que estamos tratando-o assim? Isso é um absurdo. Apesar dessa onda de apoio, Mallory se recusa a ceder, com sua arrogância se sobrepondo à razão. Para ele, admitir seu erro seria um sinal de fraqueza, um desafio à sua autoridade que ele não tolera. Ele abre a porta do carro de polícia e ordena que Nathaniel entre. Mas desta vez Nathaniel, que até então mantinha um silêncio estoico, levanta a cabeça e encara Mallory diretamente nos olhos. Oficial, começou ele, com um tom calmo, mas imbuído de uma autoridade natural. O senhor está cometendo uma falta grave. Não só está se expondo a repercussões legais, como também desonrando o juramento que fez de servir e proteger. Aconselho-o a refletir cuidadosamente sobre suas ações. Essas palavras, ditas com uma força silenciosa, provocam uma hesitação visível em Mallory. Mesmo assim, ele persiste, brandindo seu distintivo como justificativa final. Você não me assusta, general, ou não, diz ele, embora sua voz traia um toque de insegurança. Ao chegar à delegacia, Nathaniel sai do carro algemado, sua calma inabalável contrastando fortemente com a atmosfera tensa. Os policiais na delegacia se viram, surpresos com a imponência e a dignidade daquele homem que está sendo tratado como um criminoso. Sussurros começam a circular entre eles, mas Mallory, ainda convicto de seus direitos, encaminha Nathaniel para uma cela temporária. Quero fazer uma ligação, diz Nathaniel com firmeza, mas com cortesia, seu olhar penetrante direcionado ao jovem oficial designado para protegê-lo. Após uma breve hesitação, este assente e lhe entrega um telefone. Nathaniel disca um número calmamente e inicia uma conversa breve, mas significativa. Ele contata diretamente um de seus colegas no Pentágono, também um general de alta patente, e lhe explica a situação em poucas palavras claras e precisas. Do outro lado da linha, a reação foi imediata. Em 10 minutos, o telefone principal da delegacia começou a tocar freneticamente. As ligações se sucediam, cada vez mais urgentes. Um coronel exigia falar com o chefe de polícia. Um alto funcionário civil exigia uma explicação.
E finalmente, uma linha segura conectava o gabinete do chefe de polícia diretamente ao de um general em Washington. O caos se instalou rapidamente. Enquanto isso, Nathaniel, ainda trancado em uma cela, senta-se silenciosamente em um banco de madeira, com as mãos apoiadas nos joelhos. Sua calma majestosa contrasta com o pânico que se espalha pela delegacia. Os policiais ao redor dele cochicham entre si, alguns começando a perceber que um terrível mal-entendido está acontecendo. O chefe de polícia, um homem grisalho com o rosto marcado por anos de serviço, irrompe, com a expressão oscilando entre raiva e pânico. Mal passa pela porta, outro veículo passa em alta velocidade pela delegacia, um sedã militar escoltado por 2 carros sem identificação. Vários oficiais superiores do exército emergem, com seus uniformes impecáveis refletindo sua patente e importância. Liderando-os está o general Marcus Delaney, um homem conhecido por seu temperamento explosivo e respeito inabalável por Nathaniel, que entra na delegacia com uma determinação palpável. Onde está o general Reis? Delaney troveja assim que entra, sua voz ecoando no ar. Os policiais presentes congelam, seus olhares se lançando. Finalmente, um jovem policial aponta para a cela onde Nathaniel está detido. Em poucos passos rápidos, Delaney chega à porta da cela e ordena bruscamente que ela seja aberta imediatamente. Quando Nathaniel é solto, Delaney lhe estende a mão com firmeza. Sinto muito por este insulto, Nathaniel, diz ele com a voz em um misto de respeito e frustração. Isso não passará sem contestação. Mallory, observando de longe, começa a perceber a magnitude do seu erro. Mas é só quando Delaney, com os olhos ardendo de raiva, se vira para ele que ele compreende completamente a gravidade da situação. Você, disse Delaney, apontando para Mallory. Você sabe quem acabou de prender? Você sabe que este homem serviu este país por mais de 30 anos, que arriscou a vida para proteger suas liberdades? Você acaba de cometer um erro profissional e moral monumental. O normalmente confiante Mallory gagueja algumas palavras, mas o olhar gélido de Delaney o silencia rapidamente. Enquanto isso, o chefe de polícia tenta acalmar a situação, mas Nathaniel, com um aceno de mão, exige falar. De pé, dirigiu-se a todos os policiais presentes. O que vocês acabaram de ver não é apenas um erro contra mim. É o reflexo de um problema muito maior. Sou afortunado, pois minha patente e conexões me permitem retificar essa injustiça. Mas e aqueles que todos os dias sofrem esse tipo de abuso sem poder se defender? Não se trata apenas de uma questão pessoal. É um chamado para uma análise profunda dos preconceitos que assolam nosso sistema. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Os militares, impressionados com sua dignidade, concordaram com a cabeça, enquanto alguns policiais baixaram os olhos, visivelmente envergonhados. Para Mallory, essas palavras ressoaram como um julgamento silencioso, mas implacável. Naquele momento, Nathaniel compreendeu que o que acabará de acontecer ia muito além de sua experiência pessoal. Não era apenas a sua honra que estava em jogo, mas a de todos aqueles que todos os dias eram julgados, humilhados ou discriminados por preconceitos arraigados. Ele percebeu que aquele incidente, por mais doloroso que fosse, era uma rara oportunidade de destacar um problema sistêmico que afetava não apenas as autoridades policiais, mas também as mentalidades coletivas. Nathaniel se endireita, examinando a sala com uma intensidade silenciosa. Ele vê uma gama de emoções nos olhos dos policiais presentes: vergonha, medo e, para alguns, um toque de empatia. Ele sabe que sua patente e status atraem atenção, mas pensa nos inúmeros outros que sofrem abusos semelhantes em completo anonimato. Aqueles rostos invisíveis voltam à sua mente: o jovem preso sem motivo na juventude, as famílias dilaceradas por decisões arbitrárias, as vozes silenciadas pelo medo. Ele se vira para o chefe de polícia Delaney e os policiais presentes com a voz clara e calma. O que aconteceu aqui não deve ser resolvido simplesmente com pedidos de desculpas ou sanções. Isso não basta. É hora de reexaminar nossas práticas, de nos perguntarmos por que homens como Mallory se sentem no direito de agir como agem. E, acima de tudo, é hora de ouvir aqueles que ignoramos por tanto tempo. O chefe de polícia, ciente da gravidade da situação, concorda lentamente, mas Nathaniel ainda não terminou. Quero que este incidente sirva de ponto de partida para um diálogo nacional. Não apenas nesta delegacia, mas em todo o país. Muitas vidas foram afetadas por esse tipo de comportamento. Muitos cidadãos como eu hoje tiveram sua dignidade pisoteada sem motivo. Delaney, normalmente impassível, parece profundamente comovido com as palavras de Nathaniel. O que o senhor propõe, general? Pergunta ele, parecendo genuinamente interessado. Nathaniel faz uma pausa com o olhar distante antes de responder com convicção.
Reforma. Não apenas um treinamento superficial, mas uma transformação radical na forma como treinamos nossos policiais, como avaliamos seu comportamento e como impomos sanções. Também quero criar uma comissão independente para investigar abusos de poder e garantir total transparência. Não será fácil, mas é necessário. A sala inteira parece estar atenta a cada palavra sua. Até os agentes mais céticos percebem a magnitude do que ele propõe. Nathaniel não está ali para reclamar ou buscar vingança. Ele está ali para oferecer um caminho a seguir, uma oportunidade de crescimento. Enquanto isso, jornalistas reunidos do lado de fora, ao tomarem conhecimento do incidente, começaram a filmar e a fazer perguntas. Emissoras de televisão nacionais já transmitiam imagens de Nathaniel algemado, acompanhadas de relatos de testemunhas oculares da cena, capturados por espectadores. A pressão da mídia aumentou e o caso ganhou dimensão nacional. Nathaniel, no entanto, permanece destemido. Ele sabe que a batalha que inicia hoje é muito maior do que ele mesmo. Ao sair da delegacia, escoltado por Delaney e seus policiais, Nathaniel respira fundo, examinando a densa multidão reunida do lado de fora. Câmeras o focalizam, capturando cada detalhe de sua expressão. Calma, dignidade e determinação inabalável. O silêncio se instala quando Nathaniel para, em pé, sua postura imponente preenchendo o espaço. Ele observa a multidão, buscando se dirigir não apenas aos jornalistas presentes, mas também aos cidadãos comuns ali presentes, testemunhas daquele momento memorável. Suas palavras, quando pronunciadas, são claras, carregadas de emoção, mas desprovidas de raiva. O que vivenciei hoje, ele começa, com a voz projetando uma autoridade natural, não é um incidente isolado. Reflete uma verdade que muitos conhecem e suportam em silêncio. Uma verdade que às vezes preferimos ignorar, mas que continua a assombrar nossa sociedade. Hoje não fui só eu que fui humilhado. Foram todos aqueles que todos os dias precisam lutar para provar que merecem respeito e dignidade simplesmente por causa de sua aparência. Ele faz uma pausa, deixando suas palavras ressoarem no ar, repletas de atenção. A multidão ouve com intensidade palpável. Mas este momento, por mais doloroso que seja, não é um fim. É um começo. Uma oportunidade para todos nós nos olharmos no espelho e nos perguntarmos que tipo de país queremos ser. Um país onde o preconceito dita as ações? Ou um país onde a justiça e a igualdade prevalecem para todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, posição social ou status? Murmúrios de aprovação surgem da multidão, e alguns aplausos irrompem, tímidos, mas sinceros. Nathaniel continua, elevando ligeiramente a voz, levado pela paixão de suas convicções. Não estou aqui em busca de vingança. Estou aqui em busca de justiça. Não apenas por mim, mas por todos os homens, mulheres e crianças que foram julgados injustamente, tratados injustamente ou silenciados. Este país merece algo melhor. Nós merecemos algo melhor. E hoje prometo trabalhar por isso. Mas não posso fazer isso sozinho. Esta luta é de todos nós. Juntos podemos fazer a diferença. Juntos podemos construir um futuro onde ninguém precise passar pelo que eu passei. Desta vez, os aplausos são mais fortes, acompanhados por gritos de aprovação e incentivo. Jornalistas tomam notas freneticamente, registrando cada palavra deste discurso, que ressoa como um apelo à unidade e à mudança. A imagem de Nathaniel parado na escadaria da delegacia, cercado por soldados e policiais, viralizou rapidamente. Nas redes sociais, vídeos capturados por transeuntes mostram não apenas um homem forte e digno, mas um líder capaz de inspirar uma nação inteira. Enquanto se prepara para sair, um jovem se aproxima na multidão, com os olhos brilhando de admiração. Obrigado, general, diz ele simplesmente estendendo a mão. Nathaniel a aperta com genuíno carinho. O verdadeiro trabalho começa agora, murmura ele antes de se dirigir ao carro que o aguarda, com a mente já focada nos próximos passos. Ele sabe que este momento será lembrado não como uma humilhação, mas como o ponto de partida de um movimento. Para Nathaniel, este incidente é mais do que um evento isolado. É o catalisador para uma revolução silenciosa, uma chance de acender uma centelha de justiça em um país que precisa desesperadamente dela. E ao partir, ele sabe que cada passo que dá, cada palavra que profere, pode abrir um novo caminho para aqueles que virão depois dele.